Oi, meu nome é Leonardo e hoje eu vou estar dando a aula de temperatura e calor para vocês aí. Então, sem enrolação, vamos começar. Vamos falar de temperatura. Em qualquer corpo, a gente tem várias partículazinhas pequenininhas que estão se movendo sempre. A temperatura nada mais é que essas partículas e o quanto elas estão se movendo. Tipo, se ela tem 36 graus, ela está muito agitada com essas partículas. A gente também pode pegar um exemplo da água. Quando você coloca ela na geladeira, ela começa a esfriar. E para ela congelar, virar gelo, a gente deixa ela a uma temperatura que seja pelo menos a 0 graus, deixando as partículas bem devagar. Mas tem alguns países que a água não congela em 0 graus, e sim em 32, porque a escala que eles utilizam não são os graus Celsius como a gente utiliza aqui no Brasil. Normalmente pode ser Fahrenheit. Também, caso seja um cientista ou algo relacionado à área, provavelmente eles utilizarão a escala Kelvin, que é uma escala baseada no zero absoluto, que é que nada mais é que é um ponto de quando não tem movimentação nas partículas, que a gente encontra em Celsius a menos 215,15 mais ou menos graus. Algo que pode confundir também muita gente é a questão da sensação térmica, que você já deve ter visto em algum aplicativo de ver o clima ou algo do tipo. E a sensação térmica nada mais é que a temperatura que você sente no seu corpo. Então, além de levar em conta a temperatura mesmo, ela também leva em conta a umidade e a velocidade do vento. Vamos falar de calor. A palavra calor é muito utilizada, tipo, quando você tá falando, tá muito calor. Nossa, eu tô com muito calor. Mas a gente usando desse jeito pode dar uma compreensão errada do que realmente significa. O calor, na verdade, é a transferência da energia térmica que tem entre os corpos. A gente pode ter como exemplo ou quando a gente coloca um gelo no copo. A gente tá tomando o refrizinho lá e a gente coloca o gelo, que é obviamente mais frio que o copo, e aí ele vai esfriando a nossa bebida, passando o calor dela para a bebida. Essa forma de transferência de calor que eu dei exemplo do gelo e do copo é ela é chamada de condução, que é quando você transfere calor com as movimentações das partículas por meio de contato físico. Algo que eu queria enfatizar também é que você pode acabar confundindo, né? Como a gente usa muito calor para quente, você pode acabar confundindo. Mas o calor ele pode ser tanto para frio quanto para quente. Também temos a convecção, que é quando gases ou líquidos movem por causa da diferença de temperatura entre eles e eles acabam se movendo. Tipo quando você tem um ar-condicionado, ele vai jogar do teto a, o ar frio, que vai se ficar embaixo, e o ar quente que estava no ambiente ele vai começar a subir, aí tornando o ambiente mais frio. Outro jeito de transferir calor é a irradiação, que transfere energia por meio de ondas, como o micro-ondas, o sol até, ou pode ser uma fogueira também. Eles, em vez de utilizarem o contato físico, eles mandam ondas e mudam a agitação das partículas. Mudança de estado físico é algo que acredito que todo mundo já deve conhecer, mas é sempre bom relembrar porque tem muita relevância para o assunto. Existem três tipos de estado físico: o sólido, o líquido e o gasoso. Quando um corpo está no estado líquido, ele se transforma no sólido,
a gente chama ele de solidificação. Quando a gente coloca água na geladeira para virar gelo. Quando algo líquido se torna gasoso, a gente chama de vaporização. Como por exemplo, a gente está cozinhando alguma coisa e a água começa a evaporar na panela. E aí ela se torna vapor. Nessas duas situações, o oposto também pode acontecer. Por exemplo, você tem gelo e o gelo começa a derreter na sua mão. Ele vai do estado sólido para o líquido. Isso a gente chama de fusão. Ou quando você está no chuveiro e o vapor d'água começa a grudar no vidro e ele acaba virando água. Além disso tudo, também é quando o gasoso se torna sólido ou o sólido se chama gasoso. Ambas as transformações recebem o mesmo nome, que é a sublimação. A gente pode ter como exemplo a naftalina, do estado sólido evaporando. A gente vai resolver um exercício aqui para entender melhor como resolver as questões da prova e tal. Vou dar um tempinho aqui para você pausar e fazer rapidinho e depois ver a resposta aqui comigo. Então vamos ler a questão. Marque a alternativa que complete as lacunas abaixo corretamente. 1. Se aquecermos uma barra metálica por uma das suas extremidades, o calor propagado para a outra extremidade se dá por meio da tananã. 2. Um líquido é aquecido no interior de uma panela de pressão devido à propagação de calor por tananã. 3. O calor proveniente do Sol chega até os planetas por meio da tananã. Na primeira, a gente pode ver que a gente aquece uma das extremidades, levando calor para a outra extremidade. A gente com certeza pode ver que as duas extremidades estão conectadas, além de ser um sólido. Logo, A1 só pode ser condução, já que eles compartilham um contato físico na hora de transmitir calor. Na 2, a panela de pressão, ela para aquecer o líquido, obviamente ela usa a pressão, né? Como o próprio nome diz. Essa pressão que é feita é utilizada com o ar que tem dentro da panela. Logo, como o ar se move dentro da panela, a gente pode deduzir que a transmissão é por convecção. Na 3, a gente consegue calor com o Sol, que foi um dos exemplos que eu usei para irradiação. Mas por que o Sol? O Sol ele não utiliza nenhum contato físico ou gás ou líquido para transmitir calor para a gente. Logo, só pode ser irradiação. Sendo assim, a resposta só pode ser a E. Obrigado por ter assistido até aqui e bons estudos.